Sempre que falamos em acidente radioativo, lembramos de Chernobyl. Não é mesmo? Mas também tivemos um aqui no Brasil, em 1987. No âmbito radioativo, o Césio-137 só não foi maior que o acidente na usina nuclear de Chernobyl, em 1986, na Ucrânia, segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear. O acidente, guardada as proporções, lá, como aqui, o ser humano foi o causador dos desastres. Sejam bem-vindos ao canal. Aqui, todo sábado tem um vídeo de curiosidade. Nesse vídeo, você vai se emocionar com a trágica história de Goiânia, com o maior acidente radioativo que teve até então, aqui no Brasil. Mas antes, já se inscreva no canal se não for inscrito, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Isso é muito importante para mim. E vamos ao vídeo. Há exatos 34 anos, Goiânia era atingida por aquele que é considerado o maior acidente radioativo do mundo com o Césio-137. A tragédia envolvendo o Césio-137 deixou centenas de pessoas mortas, contaminadas pelo elemento, e outras tantas com sequelas irreversíveis. No dia 13 de setembro de 1987, na cidade de Goiânia, em Goiás, dois catadores de lixo, Wagner Pereira e Roberto Alves, entraram numa antiga clínica abandonada, onde antes ficava o Instituto Goiano de Radioterapia. Retiraram a parte superior da máquina, que era uma unidade de radioterapia usada para tratamentos contra o câncer, e a levaram para casa em um carrinho de mão. No aparelho, continha uma cápsula de chumbo, com elemento radioativo, Césio-137, ou o cloreto de Césio-137. Por ser esta cápsula pesada, contendo chumbo, os dois catadores, com o intuito de vender a máquina, que era composta de metal, e a cápsula de chumbo, o que lhes renderiam muito dinheiro em um ferro velho. Eles usaram chaves de fenda para abrir a pesada caixa de chumbo. Dentro, havia um cilindro que continha 19 gramas de Césio-137. Uma substância altamente radioativa. A partir dali, começava a tragédia silenciosa. Quando os funcionários do ferro velho abriram a cápsula para separar o chumbo, ao desmontar a máquina, expôs ao ambiente 19,26 gramas de cloreto de Césio-137. Devair constatou que o material emitia um brilho azul intenso, porém quando no escuro, brilhava numa cor azulada. Ele se encantou com o brilho emitido pela substância. Era um pó branco, parecido com sal de cozinha. Ferreira então levou para sua casa e, entusiasmado, começou a mostrar para seus familiares, amigos e alguns vizinhos. Distribuiu pedaços para a família. Houve vários casos de pessoas que esfregaram o pó radioativo sobre a pele, como fariam com o brilho usado na época do carnaval. Mal sabiam que, nessa hora, a sentença de morte estava sendo assinada. O brilho do cloreto de Césio-137 foi dito como algo sobrenatural, pois não se assemelhava com nada que conheciam. Alguns levaram uma amostra para casa para mostrar para outras pessoas. A exibição do pó fluorescente decorreu por 4 dias, e a área de risco aumentou, pois parte do equipamento de radioterapia também fora para outro ferro velho, espalhando ainda mais o material radioativo. Passada algumas horas, depois da exposição à radiação, as pessoas que estiveram perto ou tiveram contato, começaram a apresentar sintomas, como vômito, diarreia e tonturas. Devair, sua esposa, Maria Gabriela Ferreira, e outros membros de sua família, também começaram a apresentar sintomas de contaminação radioativa, sem fazer ideia do que tinham em casa. Ele continuava fascinado pelo brilho do material.
Entre os dias 19 e 26 de setembro, a cápsula com o Césio-137 foi mostrada para várias pessoas que passaram pelo Ferro Velho e também pela casa da família. Sem saber por que estavam passando mal, foram ao hospital, onde os médicos diagnosticavam como uma virose e receitavam remédios para a mesma. Para eles era comida que estava fazendo mal para eles. Porém, a esposa do dono do Ferro Velho, ao ver sua filha muito doente, já desconfiava do pó brilhante. Recolheu uma amostra do pó que seu marido encontrara na máquina e levou à vigilância sanitária da cidade. Depois de tanto insistir para Devair. A primeira vítima fatal do acidente radiológico foi a garotinha Leide das Neves Ferreira, de 6 anos, filha de Devair. Ela se tornou o símbolo dessa tragédia e morreu depois de se encantar com o pó radioativo que brilhava durante a noite. A menina fez um lance depois de brincar com a novidade, acabou ingerindo, acidentalmente, partículas do pó misturadas ao alimento, um ovo cozido. Só no dia 29 de setembro de 1987, 16 dias após o acidente, e após muitas pesquisas, foi diagnosticado que se tratava de um problema nuclear e que uma tragédia estava acontecendo em silêncio e que as pessoas que foram contaminadas necessitavam urgentemente serem tratadas. Maria Gabriela pôs o cilindro em um saco plástico e o levou, de ônibus, para um escritório de saúde do governo local, onde ninguém sabia o que era, mas o guardaram. Quando a esposa de Devair levou a cápsula para a vigilância sanitária, ela foi de ônibus, e todos que estavam no ônibus foram atingidos pela radiação e não sabiam. Quando os funcionários foram informados sobre a cápsula, pediram ao físico Walter Mendes Ferreira que examinasse o dispositivo. Ele pediu emprestado um detector de radiação da Agência Federal de Prospecção de Urânio e foi ao escritório de saúde. Quando estava a cerca de 80 metros do escritório, o detector começou a agir de forma estranha, e pensei que estivesse com defeito, disse ele. Ele pediu outro detector e voltou ao escritório. Mais uma vez, a 80 metros, o detector começou a ficar saturado. Isso significava que, ou estava em um lugar com um campo de radiação muito alto, ou que ambos os detectores estavam defeituosos. O físico fez alertas às autoridades e instâncias públicas, como a Comissão Brasileira de Energia Nuclear. Sua intenção era deter a contaminação e, ao mesmo tempo, evitar o pânico. Mas os temores sobre um vazamento de radiação se espalharam pelo Brasil. Foi usado um ônibus da polícia, com o interior forrado por chapas de plástico, para levar os possíveis contaminados para um estádio de futebol vazio, onde ficaram em barracas de acampamento. Milhares de pessoas foram examinadas no local, em busca de vestígios de radiação. Muitos receberam alta após tomarem banho com água e vinagre. Mas outros foram enviados para um abrigo temporário ou um hospital local. Os casos mais graves foram levados para um hospital militar, no Rio de Janeiro. A descontaminação começou imediatamente. No primeiro momento, 249 pessoas foram cadastradas com sintomas de contaminação por substância radioativa, e foram isoladas e passaram por banho de água, vinagre, sabão e uma substância conhecida como azul da Prússia. O azul da Prússia também foi ingerido pelos contaminados, pois o mesmo ajuda na eliminação do Césio-137 pela urina e fezes. Algum tempo depois, começaram as mortes de pessoas, devido a não ter suportado a radiação liberada pelo material. Entre elas, a esposa de Devair e os funcionários do dono do Ferro Velho. Todas as roupas, objetos e pertences dos moradores contaminados foi colocado em barris e contêineres. Só poderão ser abertos daqui a 180 anos, devido ao receio de contaminação.
As vítimas foram enterradas em caixões lacrados com chumbo para evitar que a radiação contaminasse o local e foram erguidos por guindastes. Policiais faziam cordão de isolamento para conter moradores que protestavam durante o enterro. Porém, mesmo com essa medida de segurança, moradores da região tentaram impedir o enterro. Houve confusão e tumulto generalizado, pois tinham medo que a radiação se espalhasse pelo solo. Foi uma situação que ninguém imaginava que poderia acontecer numa cidade tão pacata. Mesmo passado mais de 3 décadas da tragédia, o acidente ainda deixa resquícios de medo. Um exemplo é a situação do local onde morava uma das pessoas que encontraram a peça. A casa em que vivia o catador foi demolida no mesmo ano em que tudo ocorreu. Apesar de o solo ter sido todo retirado e ter sido substituído por várias camadas de concreto, nunca mais qualquer tipo de construção foi feita no local. Nesse incidente, foram 628 vítimas, reconhecidas pelo Ministério Público, entre elas, civis, bombeiros e policiais militares. E aí? Ficaram surpresos? Vocês já sabiam desse acidente? Deixe seu comentário. E até o próximo sábado com outro vídeo de curiosidade. Obrigado.